Olá, criminalistas! Vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora o artigo 92 na tela. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A linha B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2. A incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Operadores do direito, volta aqui para mim. O artigo 92, o legislador nos traz os efeitos secundários. Nós vimos na aula passada, no artigo anterior, que há os efeitos da sentença, da condenação primário, onde são as próprias penas, privativo de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Nós vimos os efeitos secundários, tanto penais quanto extrapenais, e aqui também tem os efeitos secundários, todavia com hipóteses específicas, conforme nós lemos. Isso que diferencia lá do artigo anterior que nós lemos. Perfeito? Lá são hipóteses genéricas, aqui são específicas aí dentro do teor da lei. Artigo 93 na tela. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 desse Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Volta aqui para mim. Criminalistas, no artigo 92, o legislador nos traz o Instituto da Reabilitação. E aqui, muito importante você fazer essa observação e essa anotação, que essa reabilitação, ela vai apagar os registros, é a obrigatoriedade de apagar dos registros, tanto os antecedentes como em cartório penal, aquela passagem, aquela condenação que ele teve. Ou seja, o apenado, o réu, cumpriu toda a sua pena, ou seja, extinguiu-se a pena, ele pagou tudo que tinha que pagar, cumpriu tudo que tinha que cumprir, não pode ficar esses antecedentes registrados, tampouco em cartório penal. Tem que ficar limpo. É um direito, uma vez preenchendo os requisitos, deste Instituto da Reabilitação, que é proposto aí por meio do advogado. Tendo em vista que, por mais que foi extinta a pena, quem detém ainda capacidade postulatória é somente a defesa técnica, somente o advogado. Por isso, o penado deve procurar um advogado para isso, para requerer a sua reabilitação. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando seu período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, inciso 1, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Inciso 2. Tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Inciso 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstra absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exija documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Volta aqui para mim. O artigo 94 nos traz os requisitos para requerer essa reabilitação. E aí, esses requisitos são expressos. Tem que preencher todos eles para que a pessoa que cumpriu a pena possa fazer jus com este instituto. E aí, uma vez denegado, uma vez negado a reabilitação pelo juiz, a qualquer tempo a pessoa
que cumpriu essa pena, o penado ali, o réu, ele pode requerer com novos documentos. Apresentou novos documentos que comprovem que preenche os requisitos, e aí o juiz vai conceder os requisitos. Fabiano, houve a denegação, houve um indeferimento do pedido de reabilitação lá feito pelo advogado para a pessoa que cumpriu a pena. Qual o recurso que é cabível? Uma vez o processo já ter terminado, já ter extinto, que é um dos requisitos da extinção da pena, não caberá a reze. Por óbvio, caberá o recurso de apelação. Ok? Artigo 95 na tela. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. E no artigo 95 traz a hipótese da revogação da reabilitação. Somente há uma forma que seja revogado, que é por meio de uma nova condenação. Então, a pessoa que cumpriu a pena, o apenado, ele requereu a reabilitação, preencheu os requisitos, foi demonstrado por meio de advogado e o juiz concedeu. O que ocorre? Se nesse ínterim, passado aí 2 anos do cumprimento da pena que ele pediu, passado um tempo, sobrevém uma nova condenação, ou seja, gerando uma reincidência, aqui irá ser revogado esse direito da reabilitação. Fabiano, isso é de ofício? Como que funciona? De ofício, ok? Ou a requerimento do Ministério Público. Com isso, nós fechamos os estudos aqui do artigo 95, nosso 16º dia, chegando aí na parte final do nosso desafio penal na prática em 21 dias, estudando artigo por artigo da parte geral do Código Penal. E você já sabe, ao final desse desafio, o importante é que você tenha criado esse hábito de ler todos os dias essa série de artigos. Muito importante para o seu desenvolvimento como profissional, como estudante para concurso, ou mesmo para você que esteja preparando-se aí, estudando direito, ou bacharel, esteja preparando-se para o exame da ordem. Portanto, o estudo da lei, que é a fonte primária do direito, é primordial para que você tenha sucesso dentro da área jurídica. Com isso, nós fechamos nosso 16º dia e até a próxima.